Estamos aí iniciando nossos trabalhos. Esperar mais um minutinho as pessoas irem chegando. Enquanto isso, vão me falando aí. Olá, já entrou uma pessoa aqui. Boa noite, tudo bem? Quem for entrando aí, gente, vai me dando um sinal. Ver se tá me escutando, tá me ouvindo bem, a imagem tá legal. Eu tô achando que tá, mas não sei se estão me escutando bem, né? E aí vamos entrando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que é bastante relevante, né? E espero que vocês gostem, né? Sobre relações. Meu foco principal aqui, a gente vai falar de relações amorosas, né? Relações afetivas entre duas pessoas. Mas existe os relacionamentos de formas gerais, né? Relacionamento com o pai, com o irmão, com o filho, com o sobrinho, enfim. Então as relações, elas estão aí presentes na vida de todos nós, né? Ninguém vive sozinho no mundo. E aí nosso tema que a gente vai falar a respeito dele é construindo relações, né? Quem for entrando aí vai dando um toquezinho aí, por gentileza, naquele coraçãozinho, chamando alguém e tal, que tem interesse no tema, né? Amigos, colegas, primos, irmãos. Boa noite, Maíra. Luana. Bom, as duas pessoas que eu vi aqui são de Recife ainda, a terceira alguém de outro lugar, de fora, de outro estado. Bom, então vamos dando sequência aí, né? E aí, como tá? Isso. Aqui tá... Bom, aqui não tá muito quente, né? Que eu tô aqui mas fora tá um pouquinho. Mas hoje choveu aqui, tá até um dia bem tranquilo. Isso aí, obrigado pela força. Isso aí, gente. Bora entrando pra gente esperar mais uns 2 minutinhos, né? Para as pessoas irem chegando e a gente poder participar. Aqueles que quiserem, né, fazer comentários, tá? Relacionados ao tema, fiquem à vontade, certo? Caso não dê pra gente discutir agora, a gente vem em outro momento. Quando eu iniciei esse falando a respeito dessa live, né, desse trabalho de hoje, eu coloquei também um grupo, né? Então as pessoas mais adiante que queiram participar desse grupo, porque esse grupo vai ser pra gente de repente montar, né, um grupo terapêutico, certo? Mas isso aí adiante a gente vai conversar a respeito, tá? Para ver isso aí. Por enquanto a gente vai só vendo que... entendendo por aqui, né? Como é que a gente vai trabalhando. Jones Brasil, forte abraço. Meu dentista predileto. Bom, gente, então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre questões, né, inerentes não só aos relacionamentos propriamente ditos, já duradouros, né, de casamento, etc, tal, como muita gente estava falando a respeito, mas a partir do momento que as pessoas se conhecem, né, a gente vai fazer uma viagem geral, aí de repente alguém até vai se ver em algumas histórias, né? Procuro trazer dentro do que a gente vai pesquisando, coisas que as pessoas vivenciam fora, né? Através de depoimentos, de blog, enfim. A gente vai pegando um aparato de informações e procura trazer aqui, né? Para que fique assim, o mais próximo possível de uma realidade, né? Não ficar algo tão diferente daquilo que a gente fala e as coisas não vão no mesmo... não segue a mesma... doutor Fábio, prazer vê-lo por aqui, que bom, viu? Forte abraço, saudade de vocês, né? Você, do Jones, de Arco Verde, né? Nunca mais estive em Arco Verde. Um grande abraço aí pra você. É isso, gente. Então vamos iniciar aqui nossos trabalhos. Quando eu resolvi falar no tema, né, construindo relações,
e a arte de viver a dois, né? Aí, por que não só relações ou relações afetivas ou algo do tipo? Porque construindo, né? Construindo relações. As pessoas que me seguem já devem ter visto isso, né? Que eu falei num paralelo entre amor e paixão. Paixão ela pode brotar, né? Algumas vezes você... Fabiana, quanto tempo também. Coisa boa, gente, ver vocês por aqui. Então, assim, a paixão é algo que pode brotar, né? Você encontra alguém, você vê ali à primeira vista e soa frio, né? Batimentos cardíacos acelerados, tal, aquela coisa, e começa a sentir uma atração muito forte pelaquela pessoa. Com o passar do tempo, isso pode se transformar em amor ou acabar, né? As relações elas são construídas, não só relações, como eu falei, amorosas, né? Relação de irmão, relação de primo, relação de amigo, né? Relação é uma construção. A partir do contato, a partir da entrega, a partir que você se envolve com o outro, é que ele passa a fazer parte de tua vida, né? Passa de alguma forma a te conhecer, né? Passa a fazer parte de algo importante, intrínseco de cada indivíduo. Então, assim, as relações, elas só têm fundamento, só têm consistência quando as pessoas, de fato, se entregam umas às outras. Caso contrário, isso não vai adiante. E a arte de viver a dois, por quê? Porque os relacionamentos, o viver com o outro, é algo dinâmico, não é uma coisa estática, né? Cada um tem seu jeito. Por mais que a gente pegue exemplos, né? E a gente não tem como não tê-los, porque viemos de uma determinada família, a gente aprende uma série de coisas ali, que seria nosso primeiro meio social, né? É a família. Mas quando você passa a se relacionar com o outro, você passa a ter uma outra pessoa ali, é algo diferente, né? Você passa a construir sua vida a partir daquilo ali, né? Olá, chegando mais algumas pessoas aí, um forte abraço, né? A gente está falando hoje sobre relacionamentos e o tema principal é construindo relações e a arte de viver a dois, né? Estava falando aqui justamente com relação a esses conceitos. Bom, gente, dentro desse trabalho, o que é que eu procuro trazer para vocês hoje, né? Então, entendendo a relação, é onde a gente vai trabalhar um pouquinho, falando como as pessoas se conhecem e tal, conhecendo o outro, né? Minimizando os erros e vencendo o medo de casar. Isso porque muitas pessoas namoram, passam muito tempo namorando, às vezes quando chega na hora de casar, por mais que esteja 10, 12, 15 anos, às vezes já conheci um casal que passou 15 anos namorando e poxa, é muito bom namorar, eu não quero casar. De fato é muito bom namorar, né? Mas casar tem suas vantagens também, né? E por fim, casei e agora, né? Provavelmente a gente vai ver dois temas hoje. O outro vai ficar para quarta-feira, ok? Então, seguindo com o processo, né? Vamos lá. O primeiro encontro. Eu fiz até uma postagem relacionada a esse primeiro encontro, né? Aí tem se encontram ali os dois, e isso é aquela, né? A duvidazinha, o que é que eu falo? Primeiro encontro, o que é que acontece geralmente no primeiro encontro, quando você vai encontrar alguém? Você se mostra como você é? O que é que vocês me dizem? No primeiro encontro, geralmente, o que é que a gente faz? A gente vai dissimular um pouquinho. A gente vai querer mostrar, não o que você é, mas o que o outro quer ver. Ou melhor, o que você acha que o outro quer ver, porque a gente não tem a certeza do que o outro quer ver, né? Mas a gente sempre tem alguns defeitos, alguns que a gente não quer que a pessoa veja, não, você quer impressionar. Então você vai partir do pressuposto que eu vou me apresentar de uma determinada maneira, que o outro vai querer me ver daquela forma. Então, da mesma maneira que você faz isso para o outro também faz isso para você, né? É daí que muitas vezes, quando a gente passa um pouquinho de tempo com aquela pessoa, aí começa a ver uma série de coisas
diferentes, né? Não era bem assim. Bom, gente, não compreendendo a relação, que é nesse primeiro tópico, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender, isso é algo que eu venho sempre batendo na tecla, falando muito a respeito disso aí, é que temos uma equação, né? 1 mais 1 igual a 3. Ou seja, eu, o outro e o relacionamento. E nisso a gente tem que compreender, isso tem que ficar bem claro, que nem eu, nem o outro é o destaque, né? Eu não sou melhor, nem ele. A gente tem que estar sempre a favor do relacionamento. O mais importante dos dois é o relacionamento. Isso é que vai fazer toda a diferença. Olá, Emanuele, Késia. Um prazer ter vocês por aqui, viu? Forte abraço. Wilson, meu grande. Bom, gente, então, continuando. O momento que vivemos influencia na forma que nos relacionamos. O que eu quero falar com isso? A construção social, né? A gente vai falar um pouquinho agora das formas como as pessoas se conheciam, como elas iniciavam o relacionamento e como isso, de certa maneira, vai impactar na forma como esse relacionamento vai ser conduzido. Vou falar agora e no final também, depois que eu falar a respeito, vocês vão ver, né, dentro disso aí. É melhor ou é pior? Não, eu acho que a gente não pode fazer esse paralelo do que é melhor do que é pior, né? São situações e momentos diferentes, mas algumas pessoas vão preferir esse ou aquele momento, mesmo estando dentro de um momento social diferente, né? Então, as mudanças nas gerações. Há uns dias atrás, eu coloquei um postzinho falando os namorados de ontem e os de hoje. Aí tinha o seguinte, né? Os de ontem, a foto até era em preto e branco, aí passava um rapaz com a mão no bolso, a moça andando do lado, e só aquela paquera, né? Um olhando para o outro. Do outro lado já estava em colorido, eles estavam brindando e já deitados em um sofá enrolado com cobertor, né? Então daí você já tira que há uma certa diferença na velocidade com que as coisas vão acontecer de um lado e de outro. Mas veja, como eu falei para vocês, a gente vive um movimento social, né? Hoje tudo é para ontem. A partir do momento que a gente teve o avanço tecnológico, muita coisa, né, foi junto, as coisas vão de uma maneira muito rápida. Então, a maneira como as pessoas vivem também se esbalda nisso aí, né? Vai de encontro com essas questões. Oi, Edi. Valeu aí pela presença. Muito. Isso aí. Forte abraço para você. Então, falando nessa questão do namoro de antes e o de ontem, né? A gente fez algumas comparações, né? Diferenças de ontem e de hoje. Então, assim, os primeiros encontros, geralmente, os mais antigos, né, que estou falando, na época dos nossos avós, geralmente eles aconteciam por intermédio de algum amigo, ou seja, de escolas, nas igrejas, né? Enfim, algum intermédio apresentava e tal, e daí iniciava, né? Então, quando acontecia esse encontro, era troca de olhares, né? Um pouco de conversa. Os segredos, eles iam sendo descobertos pouco a pouco. Tudo era muito devagar, muito palatino, né? Aquela coisa bem, né? As garotas, no geral, adolescentes, né, digamos assim, estavam sempre acompanhadas por alguém mais velhos, né? De fato, eram bem legais, né? Tá falando aqui que os encontros eram maravilhosos, era só encanto, olhares, e isso, né? Muita coisa, né, que hoje se faz no primeiro encontro era deixado para bem depois. Há quem diga que não gostava de esperar tanto assim, não. E mesmo porque a gente sabe, né, como eu já disse em um outro evento antes, existe uma construção social, as pessoas elas passam a viver daquela maneira em virtude do meio como as coisas vão acontecendo, mas sempre tem aqueles que furam
a fila, né? Pulam a regra e aceleram um pouquinho as coisas. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso mais adiante. Mas assim, tinha um certo... Porque assim, a partir do momento que você tem relações que são feitas de forma muito superficiais, elas se tornam frágeis e acabam se rompendo, né? Então, eu acho que a maneira como as pessoas se conheciam e iam se envolvendo dava mais tempo delas se conhecerem, mais, diríamos assim, mais interno, né? Algo mais puro. Isso aí eu acho que acabava, de certa maneira, trazendo um efeito, né? Melhor dessa complexidade aí. Bom, dando tudo certo, marcava os encontros, etc e tal, o que é que acontecia? Não tinha mal tinha telefone, celular nem pensar, né? Então era através de cartas, né? Ia enviada carta e tal. Na carta aparecia um currículo, né? E a carta muitas vezes a foto do pretendente. Os pais olhavam, né? Aprovando, passavam a namorar. O namoro geralmente acontecia numa praça, locais assim, e tinha sempre alguém por perto dando uma olhada, né? Tinha também o famoso namoro de sofá, onde ficavam os dois sentados na sala e o pai ou alguém responsável ali, ou entre os dois, ou pelo menos próximo, olhando. Então veja que havia um controle muito grande, né? Mas mesmo assim, como eu falei, tinha gente que dava escapulida, né? Não tinha jeito. Tinha os vigias, mas mesmo assim ainda tinha gente que conseguia burlar o sistema. Bom, as coisas iam evoluindo, né? E voltando ainda para a questão dos primeiros encontros, né? Pegava na mão, tocava no cabelo, beijava no rosto, depois na boca. Relações sexuais, aí, né, dentro do que se, né, nem existia. Mas tem algumas pessoas, como eu já falei, que iam pular réus aí, né? E hoje, como será que são esses encontros, né? Como é que as coisas acontecem? Alguém poderia falar aí? Né? A gente sabe que antes, como eu falei, né, tinha aquilo ali, precisava de um amigo, as coisas, os primeiros encontros era só um pouco de conversa, um pouco de olhar. E hoje, como é que essas coisas acontecem? Né? Os encontros hoje são marcados em minutos, né? Segundos. Você entra ali no aplicativo, vê alguém, acha interessante, já marca o encontro. Verdade, beijo na boca era coisa de outro mundo. É uma grande verdade. Hoje isso aí nem, né? No primeiro encontro, hoje, né, já rola beijos, abraços bem calientes e muitas vezes a gente sabe que até sexo na primeira noite, né? Atualmente, as pessoas antes, como tinham os segredos, iam se conhecendo aos poucos, hoje você dá uma olhadinha lá na rede social e tal, e já faz uma checada geral, né, de como é a pessoa. Muitas pessoas já colocam tudo ali. Idade, se tem filho, se não tem, se já foi casado, se não foi, enfim, o tipo de comida que gosta. Então você já fica sabendo quase tudo da pessoa ali na sua rede social, né? Então assim, tudo é muito rápido, né? As coisas acontecem de uma maneira muito rápida. E aí, voltando novamente a falar, para as pessoas que vivem hoje, só viveram esse momento, talvez elas não se adequassem também aos momentos atrás. Eu peguei uma parte assim meio que intermediária, né? Meus avós, meus pais acho que um pouco, mas eu já peguei isso um pouquinho mais na frente. Já consegui ainda ver a parte de internet, tal. Não tinha celular, né, no início, quando eu iniciei aí, mas já tinha internet, já tinha algumas coisas que a tecnologia, né, acho que a partir da tecnologia foi que houve um avanço muito grande nessa questão de velocidade das coisas e tal, né? Mas existia muita coisa antes que hoje alguns casais ainda têm. Para alguns pode até ser um tanto, né, brega essa questão do romantismo, né, que vem acabando. Mas alguns casais ainda têm isso hoje. E não só as mulheres, tá? Alguns homens também gostam. Que é
os bombons, né, os chocolates em determinadas datas, buquê de flores, um jantar romântico, né? Enfim, as pessoas estão de alguma maneira, elas ainda gostam, né, dessas coisas, elas buscam esses contatos. E é importante, né, que para aqueles casais que isso faz diferença, que isso continue, né? Porque como eu falei antes, há uma construção, né? O amor, ele é construído, as relações, elas são construídas. E tudo vai fazer diferença para que vocês continuem por um tempo maior ou menor e de uma forma mais ou menos agradável, né? Eu sempre falo para algumas pessoas que dizem, poxa, às vezes há muito problema relacionado a discussões, a conflitos, e a gente pode muitas vezes minimizar. Os conflitos, eles vão existir. Não tem casal que não tenha conflito, porque se você tem conversa, você vai ter conflito, né? A gente já começa vindo de dois opostos, independente se a gente tenha coisas semelhantes ou não. Vivemos de educações, né, totalmente diferentes. Você tem filhos, até gêmeos, são criados na mesma época tal, e são diferentes. Imagine pessoas que vêm de locais diferentes. Então, não tem como não ter atrito. Agora, uma coisa que tem que ficar acima disso aí é a questão do respeito. E voltando lá atrás, lembrando sempre 1 mais 1 igual a 3, ou seja, eu e o outro, a relação tem que estar sempre acima. Se você colocar isso aí, as chances são muito grandes das coisas darem certo. Muitos nunca se viram sequer. Verdade, né? Essa questão que eu falei para vocês, é tudo muito rápido, né? As coisas acontecem de uma maneira muito, muito enérgica. Então, dessa forma, né, as pessoas... É até uma coisa que eu tinha falado antigamente, né? Que é a questão assim, um garoto jovem, ele fica falando para os outros, né, quantas garotas ele pegou. E isso ali é o top, né? Quanto mais, tal. Aí, a partir do momento que você vai ficando mais velho, o troféu, ele passa a ser não conquista de vários, mas a conquista de uma pessoa por muito tempo, né? As relações duradouras, elas necessitam de trabalho, né? Muito trabalho. Muitas pessoas preferem cair fora, de ter que ficar ali, né? Às vezes, não tem mais jeito, né? As coisas ficaram de uma forma que... Então, tem casais que vivem melhor separados. Às vezes como namorados. Mas não são feitos assim para serem casais, né? Isso aí a gente tem que entender também. Mas quando a gente está com alguém que a gente gosta, a gente acha que vale a pena, então a gente às vezes tem que se dedicar um pouquinho a mais àquilo ali. E compreender, lutar até as últimas para ver o de fato é o que eu quero. Para não ter aquela coisa assim. É melhor eu ter a certeza, né, de um não, do que a dúvida de um sim. Porque às vezes você fica numa situação que fica naquela, né? Não sabe se quer ou se não quer. A outra pessoa está sendo feliz, você também. Mas também não sair de um relacionamento para tentar entrar de novo e às vezes não dá mais para entrar. Tem uma historinha aqui, mas eu vou contar agora para vocês, porque senão não vai dar tempo da gente continuar. Mas depois, mais adiante, eu falo nela. Se não falar agora, eu falo na quarta-feira. De uma pessoa que trouxe para mim, eu achei bem interessante. Bom, então a gente já viu que há bastante diferença, né, entre o que era antes e o que é hoje. Mas assim, como vocês gostariam, vocês que estão por aqui, que os encontros fossem hoje, né? O que é que vocês acham que teria de bom se tivesse num primeiro encontro? Eu queria que tivesse mais conversa, eu queria que a pessoa, né? Enfim. O que é que vocês acham com relação a isso aí? O tratamento? O que é que você vê de positivo nessas relações de hoje,
nas relações antigas? Dá sim, claro que tem, né? Agora, sabe o que acontece muitas vezes? É que muitas pessoas deixam de fazer o que gostam porque tem medo de ser julgado por outras. E o homem eu acho que é um dos mais fracos dentro disso aí, né? A sensibilidade, hoje vem mudando muito isso aí, mas a sensibilidade do homem, ela não é mostrada, né? Porque parece que quando ele mostra essa sensibilidade, ele fica vulnerável, né? E em meio a isso aí, ele se esconde. Bom, estou vendo outra pessoa aqui falando também, transparência, acho que isso é essencial, com certeza, né? Eu acho que a gente tem que sempre trazer para o outro a verdade, trazer. Existe uma coisa dentro dos casais que as pessoas confundem, né? No que se refere à comunicação. Para existir comunicação, precisa de duas coisas: alguém que fala e outro que escuta. Muitas vezes os casais passam a apontar erros um do outro. E um outro dia eu conversando com um casal, né? E tem um momento que às vezes eu peço para vir um, em vez de vir os dois, né? E um deles chega para mim e fala: não, como a gente tinha conversado, eu falei tudo que eu queria para ele. Eu disse: e ele te escutou? Escutou sim. Tanto escutou que ele falou tudo que ele queria para mim. Ou seja, para a gente ter uma comunicação, certo? Uma comunicação interessante, é preciso que uma pessoa fale e a outra escute, né? No momento que eu estou falando, o outro tem que estar prestando atenção. Mesmo que eu não esteja me agradando do que você está me dizendo, mas eu tenho que ter o mínimo de respeito possível para eu tentar entender de fato o que você está me passando. Depois eu vou e falo o que eu acho daquilo ali, e aí você me escuta. Então a comunicação, ela ocorre dessa maneira, né? Então muitos casais acabam se perdendo dentro disso aí, porque a comunicação ela não flui da maneira que deveria. Certo, gente, vamos assim adiante. Bom, mais algumas pessoas chegaram. Forte abraço aí para vocês. Obrigado por estarem aqui, né? Participando comigo agora às 8 horas desse encontro. A gente está falando um pouquinho sobre as relações, né? Construindo relações. E eu falei nesse tema construindo porque as relações elas são construídas, né? A gente fez uma analogia entre amor e paixão. A paixão ela pode brotar de uma hora para outra, você vê alguém, você se sente atraído, você quer ficar com aquela pessoa, você vai sentir questões fisiológicas ali naquele momento. E com o passar do tempo, a gente passa muitas vezes a perder. Isso aí vai se transformar ou não no amor, né? A gente até falou a questão do primeiro encontro. Quando você vai no primeiro encontro com aquela pessoa, vocês lembram do primeiro encontro de vocês? Alguém lembra de uma pessoa que vocês estão agora ou de outra que já ficou? Enfim, como foi? Foi algo interessante? Coloquem aí. Mas eu falando isso aí, né? No primeiro encontro, como é que você se mostra para o outro? Pense aí com vocês, se eu tô mentindo com relação a isso. Geralmente no primeiro encontro, o que é que acontece? A gente vai se mostrar para o outro como o outro quer ver a gente. Ou pelo menos, como a gente acha, né, que o outro quer ver. Por quê? Porque a gente quer impressionar. E todo mundo tem seus defeitos e sabe dos seus defeitos, né? Ó, uma pessoa colocou aqui, foi em 1997. Você ainda está com essa pessoa? Que legal. Quer dizer, não sei se você está com ela, né? Mas enfim, seu primeiro encontro, você lembra que foi isso aí em 1997, ou você lembra disso aí? Que bom. Então, deve ter sido algo marcante, né? Faz um certo tempo. Interessante, gente, a gente guardar, né? Acho que essas memórias que a gente tem, de coisas que a gente vivencia, nossas experiências, né? De forma geral. Porque, como as relações são construídas, nós também somos a partir de nossas experiências.
Ô, minha amiga, que pena, né? Infelizmente, um dia isso vai acontecer com algum de nós, né? Como eu falo, as relações, um dia a relação ela vai acabar, né? Ou porque a outra pessoa vai falecer, ou porque a gente, né? Nada dura para sempre. O importante é que no momento em que a gente está vivenciando as coisas, a gente procurar vivenciar de forma por inteiro. Eu estava com outro casal um outro dia e a gente está em processo e tal, né? E como eu falei, sempre eu separo, né? Quando eu vejo que determinadas coisas não estão saindo, que às vezes a pessoa não se sente à vontade em falar, então eu marco um dia para vir um e depois vir outro, porque tem que ter, se um tem direito a vir, né? O outro também tem que ter. E nisso aí a pessoa chegou para mim falar, né, que não achava que podia ser que não desse certo, que estava vendo muita coisa, etc e tal. Mas eu falei para ela o seguinte, eu disse, você está fazendo sua parte? Tô, mas eu fico pensando se vai ser em vão. Eu disse, como é que você sabe se vai ser em vão ou não, se você não faz? E outra coisa, você não está fazendo sua parte? O grande problema das pessoas é isso. A gente faz algo visando sempre ganhar, né? Ou ser reconhecido por alguma coisa. Você ama a pessoa, você quer ficar com ela, então você faz sua parte. Se não der errado, infelizmente é porque não tinha que dar certo, né? A outra pessoa não queria, a gente não pode fazer isso. Mas assim, a gente vai se sentir bem em ter feito nossa parte. Eu fiz minha parte, eu cumpri meu papel direitinho. Então se de repente não deu errado, a culpa não é minha. Eu mesmo no primeiro encontro, pensando que era uma pessoa e era outra, né? Isso acontece muito. Mas, como eu falei, gente, ninguém se mostra do jeito que é no primeiro encontro, certo? Depois vão aparecendo, né? Os podres, como dizem aí. Bom, gente, vamos seguindo. Bom, para quem veio hoje, convide um amigo de vocês, vejam quem tem interesse no tema e tal. Próxima quarta a gente está se encontrando novamente esse mesmo horário, né? Para dar continuidade aqui, certo? Seguindo adiante. Conhecendo o outro. Vê essa aí. Se isso é mentira também. Quando estamos interessados em comprar uma casa, um carro, ou sei lá, outro bem qualquer, né? Algo que seja de certa forma valioso, que vai passar um certo tempo aí com a gente, que temos que ter um certo cuidado, né? Para escolher, a gente investiga, né? A gente procura ver vários caracteres, faz uma série de perguntas, não só da pessoa que você está comprando aquilo ali, mas também, se for uma casa, não sei o que, da vizinhança, né? A gente vai atrás, vai tentar ver, de alguma maneira, o quanto mais de informação, né, a gente consegue daquilo ali. Mas, dificilmente fazemos o mesmo com alguém que estamos escolhendo para ser nosso parceiro, né? Alguém que a gente vai pensar em levar a vida juntos. Isso é um dos grandes problemas que a gente vai ver depois, que a pessoa não tem nada a ver com a gente, né? A gente vai falar mais adiante essa questão de semelhanças, né, entre um e outro, que também é essa questão de os iguais, né, se dão certo ou não. Mais adiante a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Tem um ditado que diz o seguinte: se você planeja cavalgar, note isso aí, viu? Se você planeja cavalgar emparelhado, olhe bem para o outro cavalo, né? Olhe bem para o outro cavalo, para a gente conhecer de certo onde é que a outra pessoa está querendo ir. Viver a dois pode ser uma viagem muito interessante. É fantástico. Eu acho que você cresce muito, você aprende, né? Quando você está disposto a isso aí. Mas precisamos compreender se estamos indo para o mesmo lugar. Os dois ali estão olhando na mesma direção.
Porque senão, algo que poderia ser prazeroso, interessante, passa a nos adoecer, né? A nos deixar mal. E viver a dois não é isso. Viver a dois é uma viagem difícil, mas é uma viagem bem interessante. Quando os dois estão dispostos a caminharem juntos, levando sempre em consideração que o nós está acima do eu e do tu. Embora casais muito diferentes tenham certo problema para ajustar as coisas, quando se permitem mudar, tudo pode fluir bem. As diferenças, de forma geral, elas podem trazer mais ganhos para esse casal. Porém, se são pessoas muito rígidas, ou seja, gente que não gosta de mudar, acha que está muito certo, o certo sou eu, você só quer andar, né, numa direção, aí a coisa fica difícil. Mas quando há flexibilidade, pode ter certeza que esses casais que são mais diferentes são os que se dão melhor dentro disso aí. Então, assim, entender um pouco mais do seu companheiro vai facilitar mais adiante sua vida, né? Então, assim, ver, né, como é que seu companheiro organiza a sua vida, suas relações. Isso tudo vai lhe dando uma ideia de como vai ser a pessoa que você escolheu para estar ao seu lado. O modo como ele trata a mãe, o modo como ele trata o pai, o modo como ele trata cada irmão especificamente. Tudo isso aí, gente, vai dando sinais. Porque muita gente tá, não, eu nunca vi isso não, fulano, eu tô vendo agora. Mentira. Mentira. Ninguém consegue ficar fingindo o tempo todo. Como eu falei para vocês, aquele primeiro encontro que a gente transparece, né, tenta mostrar o que a gente não é, isso vai cair por terra um momento. Né? Isso vai cair por terra um momento. Então, assim, o modo como ele trata a mãe, o modo como ele trata o pai, o modo como ele trata cada irmão, né? O modo como ele trata os outros parentes, tios, primos. Qual a importância da família na vida dessa pessoa? Compreender como são seus relacionamentos em diferentes áreas de sua vida, né? Como os amigos, questão de religião, lazer, profissão, assim por diante. Questão de religião, vou falar num tema aqui que é tema de confronto em muitos casais, né? Mas é algo que quando se tem, como eu falei, a questão da flexibilidade, isso não é um problema, de forma alguma. Isso pode ser até algo a mais, traz até uma acalento diferente para os casais. Gente, como é que está? Que vocês me respondessem aí, como é que tá indo? Vocês estão me escutando bem? Estão me vendo bem? O assunto tá dando para ir captando? Tá interessante? Como é que tá? A forma que eu tô falando tá de acordo? Porque às vezes a gente vai falando muito rápido, né? Acostumado com aula, com algumas coisas. Então tem momentos que a gente cresce, corre. Ô, meu grande Neves, forte abraço aí pra você. Obrigado aí. Que bom que vocês estão gostando. Então apareçam na quarta também e chame mais gente para vir aqui. Tem algumas pessoas que falaram comigo, estão mandando mensagem aqui pelo WhatsApp, que tá no trabalho, tá não sei aonde. E, poxa, eu vou ver se eu deixo gravado. Muito bem, Edi. Compartilhe mesmo. Essa é minha assistente, viu? Nas próximas. Podemos, inclusive, bolar um tema, né? Pra gente fazer uma live juntos. Bom, gente, então, seguindo essas questões assim que eu tô falando, da gente se conhecer, ou conhecer o outro, isso ajuda bastante. A gente ver, né, onde é que a gente está entrando. Vou começar a falar um pouquinho agora, né? Acredito que não dê pra gente terminar, que isso era um tema que eu
ia ficar para a gente para a próxima quarta, mas eu vou introduzir, que é a questão do minimizando os erros, né? E vencendo o medo de casar. Poderíamos comparar o relacionamento a uma baliza, sendo que uma baliza diária, né? Que precisamos fazer todas as vezes que saímos com o nosso carro. Tem dias que é mais fácil estacionar. A gente vai chegar lá, vai ter uma vaga bem generosa. A gente chega, coloca o nosso carro. Tem dias que não. A vaga tá osso duro, né? Para conseguir entrar ali. Tem dias que a gente nem vai conseguir. E aí a gente vai ter que sair e partir para um outro lugar. Às vezes vai ficar distante de onde a gente quer ir, né? No relacionamento é assim. Tem dias que a gente vai conseguir conversar. Tem dias que a gente vai poder, né, dialogar numa boa. Mas tem dias que não. Tem dias que a gente vai ter que esperar. Né? E a paciência é um requisito bastante importante. A gente vai falar disso mais adiante, né? Mas assim, para a gente saber que nem sempre a gente vai poder dar conta daquele problema que a gente está ali no relacionamento. Nem sempre a gente vai ter resposta para algumas perguntas que vão surgir. Mas o tempo, a paciência, a forma como você vai lidando com o outro ao longo do tempo que você está com ele, vai fazendo com que você o perceba melhor. Isso é uma coisa bastante importante, a gente compreender o outro. Muitas vezes a gente enxerga um defeito na outra pessoa, só que a gente não sabe o porquê daquele defeito nele, né? Uma forma dele agir, um jeito dele se vestir, enfim. Primeiro, existem muitos casos que a gente nem fala para o outro o que nos incomoda. E aí quer que ele adivinhe, né? Fica complicado. E às vezes tem coisas que ele faz baseadas em vivências, né? Na construção que ele teve. Porque tudo na vida da gente é baseado em nossas experiências, né? O que a gente é hoje é em torno de vários estudos, né? Vários trabalhos, várias vivências. É verdade, né? Aí entra o erro, a falta de comunicação. A comunicação, se não mais, mas é um dos itens que eu boto no topo, assim, entre os casais. Comunicação. E quer ver a bronca da comunicação, quando é que ela vai ficando pior? Também a gente vai falar mais adiante. Alguns casais que têm filhos passam a se dedicar muito aos filhos e vão se distanciando cada vez mais. Existem duas coisas dentro de uma família ali, dentro de um relacionamento de casal, que tem filhos e tal, que é a parentalidade e a conjugalidade. Eu devo, né, é uma obrigação minha, enquanto pai, enquanto mãe, cuidar, dar atenção, amor, carinho a meus filhos. Mas eu também preciso dar atenção a meu cônjuge, a minha esposa, a meu esposo. Afinal, se essa atenção ela não acontecer, vai acabar. Pode ter certeza que a coisa vai ficando distante, distante. Ou então vai ser aquele casal que vai viver a vida toda, mas tanto um quanto o outro de uma forma angustiada, né? Eu vejo muitos casais que só estão juntos por estar. Estar junto por estar. Vale a pena você passar a sua vida toda assim? Ah, não, mas é por causa dos meus filhos e tal. Não, você pode continuar sendo pai sem estar em casa. Você pode continuar sendo mãe sem estar. O melhor seria os dois estar juntos. Mas se os dois estão juntos de uma maneira que está ruim para mim, ruim para você, vocês acham que os filhos de vocês estão felizes dessa forma? Não estão, porque de alguma forma isso acaba respingando nele. Ah, mas eu não brigo na frente dele. Mas de alguma maneira eles sentem, eles percebem que você está triste, que você não está feliz. Então pensem bem, o fato não é estar casado com alguém e se manter a vida toda, mas a maneira como o relacionamento ele está indo, né?
Isso é um grande erro, né? Essa questão de homens que não aceitam dizer que estão errados, né? Isso mostra, de certa maneira, vulnerabilidade, né? É como eu falei no início, aquela questão de sensibilidade. O homem ele não foi treinado para ser sensível, né? A gente vive dentro de uma sociedade muito machista ainda. Mudou muito, mas ainda é bastante machista. E em virtude disso aí, é difícil, né? Para o homem aceitar, né, determinadas coisas. Muito interessante esse tema aí que você falou, né? Um outro momento a gente pode discutir sim a respeito dele, que é a questão das redes sociais, né? E as pessoas, não só as relações amorosas, tá? As relações de forma geral. As pessoas, eu acho que o mundo online ele é fantástico. Uma vez uma pessoa chegou para me dizer, tá acabando com meu filho. Não é problema na internet, né? O notebook, o celular, o Facebook, sei lá, a rede social. O problema é a maneira como a gente utiliza isso. A maneira como a gente utiliza essas ferramentas é que acaba com relacionamento, é que acaba com amizade, é que acaba com o indivíduo também, que passa o tempo todo ali pregado no celular. Mas se você utilizar essa ferramenta, tô aqui, eu conversando com vocês, né? Hoje mesmo teve pessoas que entrou do Rio Grande do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro, enfim. Seria possível sem isso? Não. Né? Então, assim, expandiu muito a forma de comunicação, a maneira como a gente pode lidar com as pessoas e ajudar, né? De alguma forma também. Mas, infelizmente, algumas pessoas utilizam isso de uma forma errada. Aí acaba complicando. Né? Bom, gente, e aí, o que é que vocês estão achando? A gente está chegando no finalzinho. Gostei de conversar com vocês. E assim, né? Gostaria de convidá-los aqui, os que estão, né? Que vocês também possam divulgar para outras pessoas, para a gente, na próxima quarta-feira, estarmos aqui nesse mesmo horário, né? Às 20 horas, né, falando, dando continuidade a esse tema. E aí a gente vai falar mais um pouquinho da questão do minimizar os erros, né? E vencendo o medo de casar. E do casei e agora. Nessa parte do casei e agora a gente vai trafegar um pouco já dentro dos relacionamentos aí formados, né? Assim, as pessoas, a gente começou agora conversando um pouco como é que as pessoas se relacionam, né? Como era antes, como é hoje. E algumas coisas que são interessantes, né? Porque assim, gente, não eu falo sempre, algumas pessoas chegam e falam, como é que eu posso viver dessa maneira ou daquela? Não existe regras, né? Para você ter um bom relacionamento, não tem regra, algo específico. Primeira coisa que eu falo para as pessoas é o seguinte, construam a sua vida a partir de vocês dois. A minha família era assim, dos meus amigos era assado, certo? Você pode até trazer alguns bons exemplos, mas isso não quer dizer que vai dar certo no seu casamento, no seu relacionamento. Né? Então o interessante é vocês, a partir do momento que vocês vão começar uma vida a dois, compreender como é que isso está entre vocês. Ver se está rolando um clima interessante, uma química boa, né? E desde o princípio, deixem as coisas claras. Né? Uma pessoa falou aqui no início, a questão da transparência. Desde o princípio, desde o início. A gente, quando inicia um relacionamento com alguém, que a gente quer ficar com essa pessoa, né, a vida toda, ou pelo menos um bom tempo, é um contrato que a gente faz. É uma empresa ali, que vocês dois, a partir do momento que vocês vão casar e ficar. Né? E para isso tem regras, né, que tem que ser cumpridas. E tem que ser refeitas. Muitas vezes a gente faz um plano e a gente vê que aquilo não está dando muito certo. Então a gente tem que mudar e procurar ver aquilo de uma forma diferente. Mas existem várias maneiras da gente tentar viver bem. Porque não importa. Eu quero voltar casado só por estar casado. Né? Eu acho que o interessante é a gente procurar
viver com o outro de uma maneira adequada, de uma maneira interessante para os dois. E é isso, gente. O que é que vocês acharam? Escutaram? Estão escutando bem? Como é que ficou o áudio e a imagem? Tá legal? Botei esse negócio aqui, que eu nunca usei microfone, mas é porque o pessoal ficava falando, não estou escutando tua voz, não estou escutando. Aí eu resolvi, melhorou quem já tinha visto de outras vezes? O áudio ficou bom? Me responda aí alguém, por gentileza. Olá, minha amiga Simone, você por aqui, né? Que bom revê-la aqui também. Forte abraço. Tô esperando você, viu, pra gente fazer um trabalho junto aí. Ô, Ed, obrigado mesmo, tá? Então tá dando pra escutar legal? Que bom. Bom, gente, é isso. A gente tá chegando aqui num finalzinho, mas foi super legal, né? Conversar um pouquinho com vocês e trazer isso à tona. Eu gostaria que vocês vissem, né, dentro do que a gente conversou, do que a gente falou, se tem coisas interessantes para que vocês queiram também depois, né, em outro momento. Na próxima não, que eu já montei mais ou menos uma ideia. Então, como eu disse para vocês, vai ser sobre a questão minimizando os erros e tal, dentro dessa mesma temática, né, construindo as relações, e vamos falar um pouquinho sobre o casei e agora, né, que aí vai ter uma série de questões aí bem interessantes também, tá? E é isso, né? Tá indo embora, estamos terminando. Que bom que vocês gostaram, né? Algumas pessoas, adoro quando as pessoas participam. Edi, você foi show de bola, né? Além de participar, eu chamei um bocado de gente aí. Muito obrigado, tá? E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui, certo? Espero vocês na próxima quarta, às 20 horas. Estamos com um grupo também que eu coloquei no WhatsApp, que tem um linkzinho, né? Que eu também entrei pelo Meet. Algumas pessoas entraram por lá, mas a imagem também não estava muito boa. Acho que a imagem daqui do Instagram ficou melhor. Então vocês venham, podem entrar pelo Meet ou pelo Instagram. Mas eu acho que eu vou fazer pelo Instagram mesmo, fica melhor, a imagem fica mais legal. Agora lá no grupo é bom pra gente se comunicar, né? E eu pretendo depois, na quarta-feira, eu vou falar, ver se dá pra falar com vocês, que eu tô querendo fazer um grupo terapêutico, tá? Um grupo terapêutico, em que a gente vai fazer uma reunião com algumas pessoas e aí seria ao vivo, e aí vai ter que ser numa outra plataforma onde a gente vai ter que discutir, né? Mas para isso, as pessoas que forem participar, tá, vou ver direitinho, vai no privado, porque tem algumas coisas, né? Alguns contratos em que a gente tem que ter. Nada contrato relacionado a... Muita gente pensa, vai ser pago, não. Pelo menos vão ser 3 ou 4 encontros que eu estava querendo fazer com casais, né? Mas se de repente tiver alguns casais e tiver alguém que represente um casal também e queira fazer, porque assim, o que eu quero dentro disso é a gente compartilhar algumas vivências, algumas coisas, certo? Com certeza, você vai estar lá, tá? Então é isso, gente. Um forte abraço para vocês. Muito obrigado por terem ficado comigo até agora, né? Os que deram só uma passadinha, os que vieram depois, obrigado a todo mundo, certo? Eu sei que cada um tem suas atribuições, né? Eu mesmo agora já vou correndo para casa, né? Tem um bocado de menino lá me esperando. Apesar que essa hora já estão já dormindo. Hoje não vou ter trabalho com eles, não. Mas é um trabalho gratificante, né? A gente sabe que não é fácil, mas faz parte. Então, uma boa noite, uma excelente noite aí para vocês, tá? Mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê, certo?